A poluição dos mares e dos oceanos é um caso clássico de tragédia dos comuns. Joana está indignada. Passeando pela praia, ela não se conforma com a quantidade de lixo flutuando na água. Sua indignação piora quando ela e o namorado resolvem dar um passeio de barco com o pescador até uma ilha próxima. São garrafinhas, sacolas e até aquelas malditas focinheiras boiando aqui e ali. Ela não se conforma como as pessoas podem ser insensíveis ao ponto de jogarem lixo naquele lugar paradisíaco. Bando de sem educação, ela reclama para o namorado. Os dois até tentam recolher algumas garrafas, mas é tanto lixo ali que acabam se desanimando. O pescador relata que, vira e mexe, encontra plástico dentro do estômago dos peixes que pesca. Cheia de revolta e com vontade de dar um jeito naquela situação, ela conclui: vou pressionar os políticos para darem um jeito nisso. Há muitas pessoas como Joana. Elas ficam indignadas, com razão, ao verem mares e oceanos cheios de lixo. Ver essas belezas naturais poluídas é uma punhalada no coração mesmo. Agora, elas se enganam redondamente ao acharem que a solução passa por mais intervenção estatal. Não passa. Além de antiéticas, intervenções estatais não resolvem problema nenhum. No caso dessa poluição oceânica, o problema existe e vem piorando. Segundo a Minderoo Foundation, entre 2019 e 2021, a quantidade de plástico nos mares e oceanos aumentou em 6 milhões de toneladas. Há neles mais de 4 bilhões de toneladas de plástico, dos quais apenas 0,006% é retirado anualmente. Nos Estados Unidos, 3 em cada 4 pessoas se preocupam com o problema e, tal como Joana, pedem que o Estado intervenha ainda mais. O que elas ignoram é justamente a única solução ética e eficiente, o direito de propriedade, isto é, a habilidade exclusiva de alguém possuir, usar, trocar ou doar um bem. É o nosso direito natural, ainda que sistematicamente violado pelo Leviatã. E se ele é violado na Terra, é violado ainda mais os mares e oceanos, onde está praticamente ausente. Ninguém, de fato, é dono de uma porção de oceano. Não se permite a ninguém adquirir um pedaço de mar. Não é possível comprar um lote, digamos, no Oceano Atlântico. Pois bem, mas qual é o resultado disso? A tal da tragédia dos comuns. Existe um vídeo aqui no canal específico sobre esse conceito, mas, grosso modo, a tragédia dos comuns ocorre quando a ausência de proprietários claros leva a uma superexploração dos recursos e a sua deterioração. Olha aí ao seu redor. Os terrenos com proprietários claros, com casas, prédios, lojas, são bem cuidados de modo geral, não são? Entretanto, se houver um terreno baldio, ele logo vira um depósito de lixo, não vira? Pois é, e com os mares e oceanos ocorre a mesma coisa. E ainda, a proibição de se exercer o direito de propriedade impede que recursos marinhos e oceânicos sejam aproveitados como poderiam. Isso também desincentiva a sua conservação. O Leviatã diz que eles são de todos. Ora, se são de todos, não são de ninguém. Cão com 2 donos morre de fome, nos diz a sabedoria popular. De fato, o que esse ditado quer dizer é que, quando não há proprietários claros, o recurso não é bem cuidado. Infelizmente, é isso que acontece com os mares e oceanos. Como comentei antes, é a famosa tragédia dos comuns. Aí o senhor Bovino Gadoso reclama: mas como assim? Tá louco? Há muitas pessoas e empresas que exploram os mares e oceanos. Veja a pesca, por exemplo. Calma aí, querido ruminante. Não é disso que estou falando. Estou falando sobre direito de propriedade. Sim, até há alguma exploração deles. Porém, quando ela ocorre em águas territoriais de alguma máfia, está sujeita às regras estapafúrdias desta. E quando ocorre em águas internacionais, é terra de ninguém. Em nenhum desses 2 casos, quem explora é de fato o dono. E como ninguém tem a permissão para proteger ou explorar o oceano por meio da propriedade, a indústria oceânica é limitada e consiste basicamente na extração de recursos em vez de atividades como a aquacultura. Dados esses dilemas, não é por acaso que o problema da poluição vem aumentando. E como o direito de propriedade funcionaria nos oceanos? Como em qualquer outro lugar. E isso implica que uma porção do oceano poderia ser apropriada originalmente, misturando-se trabalho aos recursos. Tal porção poderia ser vendida ou doada posteriormente, transferindo-se o título de propriedade. Aquelas fazendas de peixes, crustáceos ou moluscos que existem no litoral podem ser replicadas em alto mar.
Hoje já há técnicas que permitem a aquacultura em águas mais profundas e turbulentas, que compreendem desde estruturas submersas e rígidas até estruturas flutuantes e flexíveis. Mas mesmo que não houvesse, se o direito de propriedade fosse permitido, a engenhosidade humana acabaria por encontrar maneiras de explorar essas regiões para satisfazer a demanda dos consumidores por bens e serviços. E como essas propriedades seriam defendidas? Sem o Leviatã para impedir os cidadãos de se defenderem, os proprietários estariam livres para usar tudo o que achassem necessário para impedir agressões. E lembre-se, essas agressões incluem a poluição. Poluição nada mais é do que violação de propriedade. Portanto, com base nos custos e nos benefícios, os proprietários poderiam alocar recursos racionalmente para explorar, defender e conservar suas respectivas frações de mar ou oceano. Nesse socialistão em que vivemos, é difícil para pessoas como Joana até conseguirem pensar em uma situação como essa, em que pedaços de mares e oceanos têm donos. Mas quem sabe, né? Se elas forem honestas intelectualmente e pensarem sobre o tema, verão que simplesmente não existe outra solução. Para tais pessoas dispostas a pensar honestamente sobre o assunto, recomendo um livro de Walter Block e Peter Nelson, publicado em 2015, intitulado Water Capitalism. No livro, eles defendem a privatização não só dos mares e oceanos, mas também dos demais corpos d'água, como rios, lagos e aquíferos. O livro é bem escrito e bastante didático. Inicialmente, os autores discutem o conceito de propriedade, ontológica e metafisicamente. Depois, aplicam o conceito a cada um dos tipos de corpos d'água. Em seguida, discutem como a pirataria seria combatida. E, por fim, mostram alguns estudos de caso. O livro tem 300 páginas, mas ainda sem tradução para o português. Quem sabe algum dia eu não faço um vídeo só sobre ele, hein? Se a Joana o ler, vai entender que, para resolver a poluição oceânica, só com direito de propriedade.